Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, sou autor de livros de contabilidade de autoria. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema, que eu acredito que é um tema também polêmico, tem muita discussão sobre esse assunto, que são provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis, tá certo? Dentro do escopo do CPC 25, o reconhecimento inicial. Então, só para a gente, eu tomei nota de algumas perguntas que normalmente os internautas, as pessoas que participam dos nossos cursos fazem, tá certo? Profissionais, alunos, estudantes, etc., professores, etc. E a primeira pergunta é o seguinte: imagina uma situação em que uma empresa, tá certo? Ela é autuada pelo fisco, tá certo? Sob a argumentação que ela recolheu a menos certos impostos, tá certo? Então, na realidade, a empresa é o quê? Ela é uma ré no processo. A autora é o governo e ela é ré no processo. A pergunta é o seguinte: em qual situação essa empresa deveria reconhecer esse processo no seu passivo, no balanço patrimonial? Tá certo? Então, o CPC 25, ele dá 3 situações que teriam que ser cumpridas cumulativamente, tá certo? Ocorrendo, quer dizer, caso a empresa cumpra essa situação, esse processo cumpra essas 3 situações, a empresa deveria registrar o passivo decorrente desse processo. Primeiro, é que a empresa tem a obrigação presente decorrente de um fato passado. Significa o quê? Que já ocorreu o fato no passado. Qual o fato ocorreu no passado? A empresa, ela descumpriu uma certa legislação e pagou a menos impostos, tá certo? Então, ela teria que ter o fato presente, tá certo? Decorrente, quer dizer, a obrigação presente decorrente desse evento passado. O segundo situação, que seja provável que a empresa vai pagar o processo. Observa que todos esses processos que a empresa tem, esses processos fiscais, trabalhistas, cíveis, todos eles são classificados entre remoto, possível e provável. Então, dessa segunda situação, a empresa teria exigência, a empresa teria que ficar como provável, quer dizer, que ela teria que desembolsar, teria que pagar esse processo ao fisco, ao governo. E a terceira situação é que a empresa teria que fazer uma estimativa, quer dizer, é possível fazer uma estimativa confiável do valor do processo. Eu diria que na grande maioria dos casos é possível fazer a estimativa, ok? Em casos raríssimos, seria difícil fazer uma estimativa confiável. Então, são as 3 situações que teriam que ser cumpridas cumulativamente. Primeiro, tem a obrigação presente decorrente de um fato passado. Segundo, é provável que ela vai ter que pagar, tá certo? E terceiro, que a empresa pode fazer uma estimativa confiável do valor do processo. Uma outra pergunta suponha que a entidade tenha a obrigação presente decorrente do fato passado e é provável que terá que pagar. Okay? No entanto, não é possível fazer uma estimativa confiável do processo. Se não é possível fazer uma estimativa confiável do processo, quer dizer, qual seria o tratamento contábil? Se ela cumpriu das 3, ela cumpriu 2 regras. As 2 regras que ela cumpriu, que ela tem a obrigação presente e é provável que ela vai ter que pagar, mas ela não consegue fazer uma estimativa confiável do valor do processo. Nesse caso, o CPC 25 determina que a empresa faça ampla divulgação e nota explicativa desse processo, até porque você não tem como registrar, já que você não consegue precificar o processo de uma forma confiável. Uma outra pergunta admita que a entidade tem uma obrigação presente, tá certo? Decorrente de um fato passado, pode fazer uma estimativa confiável, ok? Entretanto, classificou como possível que tenha que pagar. Qual o tratamento contábil? Quer dizer, a entidade, quer dizer, esse processo da entidade atende às 2 condições das 3. Ela tem obrigação, é possível, quer dizer, tem uma obrigação presente decorrendo de um fato passado, ela pode fazer uma estimativa confiável, mas no desembolso que ela acha que é possível, não é provável, tá certo? Quer dizer, é uma probabilidade menor de que ela venha a ter que desembolsar. Nesse caso, a empresa não registra o passivo, tá certo? E somente divulga em notas explicativas de demonstrações contábeis, se é provável, tá certo? Se é possível que ela vai desembolsar o recurso, que não é provável, ela apenas não registra o passivo e somente ela divulga esse fato em notas explicativas de demonstrações contábeis.
A empresa, uma outra se pergunta que ele faz é o seguinte: a empresa, a entidade, ela tem a obrigação presente, decorrente de um fato passado, ela pode fazer uma estimativa confiável, entretanto, ela classificou como remota, que tem que pagar. Qual o tratamento contábil? Quer dizer, ela tem duas exigências, que ela tem a obrigação presente, decorrente do fato passado, e ela pode fazer uma estimativa confiável, mas a terceira exigência, que é do desembolso, ela acha que é remoto que ela tem que pagar, só remoto. Então, nesse caso, o CPC 25 determina que você não faça o registro contábil, nem é obrigado a fazer o registro contábil, quer dizer, não deve fazer o registro contábil, e nem divulga em notas explicativas as demonstrações contábeis. Uma pergunta aqui que não está escrita no CPC, tá certo? Que normalmente o pessoal faz muito, é o seguinte: Marcelo, baseado na sua experiência profissional aí, quais são os pontos que a entidade deveria considerar, quando ela avalia a saída de recursos, se é remota, possível ou provável? Assim, quando a empresa vai avaliar que ela tem que pagar, quer dizer, se é remoto que ela tem que pagar, se é possível que ela tem que pagar, ou é provável. O que ela deve considerar? Eu diria que não está escrito no CPC, mas o mercado, normalmente, ele considera, primeiro, tu me nota até de algumas situações aqui, o que consta exatamente na legislação? É uma pergunta. Tá? O que consta na legislação? O que está escrito lá? O fisco autuou a empresa num processo, nesse processo fiscal, tá certo? Vamos dizer, um determinado imposto, PIS, COFINS, etc. Ok? A empresa, o fisco autuou a empresa baseado em qual legislação, tá certo? Qual artigo dessa legislação? O que consta lá? O que está escrito nesse artigo? Realmente a empresa infringiu a legislação ou é um assunto que tem dupla interpretação, quer dizer, a empresa poderia se defender ou a empresa realmente ela cometeu um erro, tá certo? Então, o que consta exatamente na legislação com relação a esse assunto que a empresa foi atuada? Um outro ponto é assim: qual a opinião dos consultores jurídicos da entidade sobre esse assunto? Quer dizer, os advogados da empresa, os consultores jurídicos internos ou externos da empresa, o que eles pensam? É remoto que a empresa deve pagar? É possível, é provável que a empresa deve pagar? Quer dizer, qual o pensamento dos advogados da empresa sobre esse assunto? Aliás, os pensamentos dos advogados, normalmente, nesse caso, os advogados, geralmente, eles mandam uma correspondência para a entidade, tá certo? Dizendo o que eles entendem sobre se é remoto, se é possível, se é provável que a empresa vai ter que desembolsar. Porque, normalmente, os advogados eles fazem toda essa classificação de todos os processos da entidade. Outra pergunta: existem outros processos dessa mesma natureza envolvendo outras sociedades? Se sim, qual o resultado desse julgamento? É você ver o que está ocorrendo com outras entidades. Outras entidades tiveram esse processo, tá certo? Elas foram autuadas também. Qual foi o resultado dos processos? Tá certo? É mais um item que você avaliar, você ter experiência com relação a esse assunto para você depois fazer o seu julgamento final. Uma outra pergunta: em que instância está o processo da entidade na justiça? Tá? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, que instância está esse processo? E quais foram os resultados das instâncias anteriores? Tá certo? Favoráveis ou desfavoráveis em relação à entidade, ok? Então, baseados nesses tópicos anteriores, tá certo? A empresa faz o julgamento, faz o julgamento, quer dizer, qual é o resultado desse processo? Qual seria o mais razoável? Seria a empresa remoto, a empresa pagar? É possível que ela pague? Ou é provável que ela tenha que desembolsar, quer dizer, mais forte? Pessoal, muito obrigado por assistir a nossa live. Vejo vocês em outra oportunidade.